Dermeval Saviani, Escola e Democracia. 11 teses sobre educação e política. Concluí o texto anterior sugerindo que a importância política da educação está condicionada à garantia de que a especificidade da prática educativa não seja dissolvida. A compreensão do que foi dito requer delimitar mais precisamente as relações entre política e educação. De uns tempos para cá, tornou lugar comum a afirmação de que a educação é sempre um ato político. Mas o que significa essa afirmação? Obviamente, trata-se de um slogan que tinha por objetivo combater a ideia anteriormente dominante, segundo a qual a educação era entendida como um fenômeno estritamente técnico-pedagógico, portanto, inteiramente autônomo e independente da questão política. Nesse sentido, o slogan cumpriu uma função cuja validade se inscreve nos limites da teoria da curvatura da vara. Com efeito, se a vara havia sido curvada para o lado técnico-pedagógico, o referido slogan forçou-a em direção ao polo político. Com isto, entretanto, corre-se o risco de se identificar educação com política, a prática pedagógica com a prática política, dissolvendo-se, em consequência, a especificidade do fenômeno educativo. Cabe, pois, indagar: educação e política se equivalem? Se identificam? Se são diferentes, em que consiste a diferença? Entendo que educação e política, embora inseparáveis, não são idênticas. Trata-se de práticas distintas, dotadas cada uma de especificidade própria. Em que consiste a especificidade de cada uma dessas práticas? O problema de se determinar a especificidade da educação coincide com o problema do desvendamento da natureza própria do fenômeno educativo. Trata-se de uma questão nodal que vem ocupando o centro de minhas reflexões nos últimos anos. Penso que é necessário enfrentá-la e acredito dispor já de algumas evidências que me indicam a direção por onde tal questão pode ser elucidada. Tal tarefa implica, porém, um projeto mais ambicioso, impossível de ser desenvolvido a curto prazo. Neste texto, pretendo apenas adiantar alguns elementos relativos à natureza da prática educativa por confronto com a especificidade da prática política. Uma análise, ainda que superficial, do fenômeno educativo nos revela que, diferentemente da prática política, a educação configura uma relação que se trava entre não antagônicos. É pressuposto de toda e qualquer relação educativa que o educador está a serviço dos interesses do educando. Nenhuma prática educativa pode se instaurar sem este suposto. Em se tratando da política, ocorre o inverso. A mais superficial das análises põe em evidência que a relação política se trava fundamentalmente entre antagônicos. No jogo político se defrontam interesses e perspectivas mutuamente excludentes. Por isso, em política, o objetivo é vencer e não convencer. Inversamente, em educação, o objetivo é convencer e não vencer. O educador, seja na família, na escola ou em qualquer outro lugar ou circunstância, acredita sempre estar agindo para o bem dos educandos. Os educandos, por sua vez, também não veem o educador como adversário. Acreditam antes que o educador está aí para ajudá-los, para possibilitar o seu desenvolvimento, para abrir-lhes perspectivas, iniciá-los em domínios desconhecidos. Ainda quando tais características são negadas pelos fatos a nível de superfície, elas permanecem como suporte, como a estrutura, como o substrato que permite a relação manter-se enquanto educativa. Assim, a rebeldia dos educandos tende a ser encarada pelo educador como um desafio que lhe cumpre superar, conduzindo-os à percepção de que eles próprios são os maiores prejudicados com tal comportamento. Já no plano político,
A rebeldia da classe dominada tende a ser interpretada pela classe dominante como rebelião e, como tal, reprimida pela força. As diferenças acima assinaladas nos permitem entender por que, em política, seria ingenuidade acreditar que o adversário está na posição oposta porque está equivocado, porque não compreendeu o seu erro e a validade da proposta contrária. Compreensão essa que, uma vez atingida, o levará a aderir à proposta que atualmente combate. Por isso, via de regra, o fato de um partido perder uma batalha, eleições, propostas, etc., não o demove de sua posição. Ao contrário, ele passa para a oposição e continua fustigando o partido contrário, buscando alterar a correlação de forças para, na oportunidade seguinte, reverter a situação. Em suma, ele pode ser vencido, mas não convencido. Parece claro que, em educação, o comportamento é claramente diferente do acima descrito. Um professor, por exemplo, acredita que, se ele fundamentar adequadamente os assuntos em torno dos quais se trava sua relação com os alunos, se ele os expuser de modo claro, se suas posições forem consistentes e os alunos chegarem ao entendimento de seu significado, eles tenderão a concordar com ele. Se isso não ocorrer, é normal atribuir o desentendimento a uma insuficiente compreensão, a algum tipo de equívoco. Por isso, é comum na relação pedagógica expressões do tipo: se eu não estiver enganado, se vocês me convencerem que estou errado, etc., comportamento, no mínimo, inusitado numa assembleia ou num palanque. Com as considerações anteriores, espero ter esclarecido a não identidade e, em consequência, a distinção entre política e educação. Trata-se, pois, de práticas diferentes, cada uma com suas características próprias. Cumpre, portanto, não confundi-las, o que redundaria em dissolver uma na outra. A dissolução da educação na política configuraria o politicismo pedagógico do mesmo modo que a dissolução da política na educação implicaria o viés do pedagogismo político. Entretanto, se trata de práticas distintas, isso não significa que sejam inteiramente independentes, dotadas de autonomia absoluta. Ao contrário, elas são inseparáveis e mantêm íntima relação. Como se configuram as relações entre educação e política? Primeiramente, é preciso considerar a existência de uma relação interna, isto é, toda prática educativa, enquanto tal, possui uma dimensão política, assim como toda prática política possui em si mesma uma dimensão educativa. A dimensão política da educação consiste em que, dirigindo-se aos não antagônicos, a educação os fortalece ou enfraquece, por referência aos antagônicos, e desse modo potencializa ou despotencializa a sua prática política. E a dimensão educativa da política consiste em que, tendo como alvo os antagônicos, a prática política se fortalece ou enfraquece, na medida em que, pela sua capacidade de luta, ela convence os não antagônicos de sua validade ou não validade, levando-os a se engajarem ou não na mesma luta. A dimensão pedagógica da política envolve, pois, a articulação, a aliança entre os não antagônicos, visando a derrota dos antagônicos. E a dimensão política da educação envolve, por sua vez, a apropriação dos instrumentos culturais que serão acionados na luta contra os antagônicos. Em segundo lugar, cabe considerar que existe também uma relação externa entre educação e política. Isto é, o desenvolvimento da prática especificamente política pode abrir novas perspectivas para o desenvolvimento da prática especificamente educativa e vice-versa. Configura-se aí uma dependência recíproca. A educação depende da política no que diz respeito a determinadas condições objetivas, como a definição de prioridades
orçamentárias que se reflete na constituição, consolidação e expansão da infraestrutura dos serviços educacionais, etc. E a política depende da educação no que diz respeito a certas condições subjetivas, como a aquisição de determinados elementos básicos que possibilitem o acesso à informação, a difusão das propostas políticas, a formação de quadros para os partidos e organizações políticas de diferentes tipos, etc. Por fim, é de fundamental importância levar em conta que as relações entre educação e política, cuja descrição esbocei acima em nível conceitual, têm existência histórica. Logo, só podem ser adequadamente compreendidas enquanto manifestações sociais determinadas. E aqui se evidencia, por um outro ângulo, a inseparabilidade entre educação e política. Com efeito, trata-se de práticas distintas, mas que, ao mesmo tempo, não são outra coisa senão modalidades específicas de uma mesma prática, a prática social. Integram, assim, o mesmo conjunto, uma mesma totalidade. Ora, em sua existência histórica nas condições atuais, educação e política devem ser entendidas como manifestações da prática social própria da sociedade de classes. Trata-se, pois, de uma sociedade cindida, dividida em interesses antagônicos. Está aí a raiz do primado da política. Com efeito, já que a relação política se trava fundamentalmente entre antagônicos, nas sociedades de classes, ela é erigida em prática social fundamental. Percebe-se por aí que a autonomia relativa da educação em face da política e vice-versa, assim como a dependência recíproca anteriormente referidas, não têm o mesmo peso, não são equivalentes. Em outros termos, não se trata de dependência recíproca. É preciso levar em conta que o grau de dependência da educação em relação à política é maior do que o desta em relação àquela. Poderíamos, pois, dizer que existe uma subordinação relativa, mas real, da educação diante da política. Trata-se, porém, de uma subordinação histórica e, como tal, não somente pode, como deve ser superada. Isto porque, se as condições de exercício da prática política estão inscritas na essência da sociedade capitalista, as condições de exercício da prática educativa estão inscritas na essência da realidade humana, mas são negadas pela sociedade capitalista, não podendo se realizar aí, senão de forma subordinada, secundária. Por aí, penso, se pode entender o realismo da política e o idealismo da educação. Com efeito, acreditar que estão dadas nesta sociedade as condições para o exercício pleno da prática educativa é assumir uma atitude idealista. Entretanto, em relação às condições da prática política, tal atitude resulta realista. As reflexões supra estão em consonância com a posição segundo a qual a superação da sociedade de classes conduz ao desaparecimento do Estado. Sabe-se que não se trata de destruir o Estado. Ele simplesmente desaparecerá por não ser mais necessário. Ora, o que significa isso, senão a afirmação de que cessou o primado da política? Essa questão fica ainda mais clara na formulação de Gramsci. Sabemos que Gramsci alargou o conceito de Estado, incluindo aí, além da sociedade política, aspecto coercitivo, a sociedade civil, aspecto persuasivo. Nessa perspectiva, o Estado não desaparece, mas é identificado com a sociedade civil, a qual absorve a sociedade política. Quer dizer, superada a sociedade de classes, chegado um momento histórico em que prevalecem os interesses comuns, a dominação cede lugar à hegemonia, a coerção à persuasão, a repressão se desfaz, prevalecendo a compreensão. Aí sim estarão dadas historicamente as condições para o pleno exercício da prática educativa.
Falei acima em exercício pleno da prática educativa como algo só possível num tipo de sociedade que se delineia no horizonte de possibilidades das condições atuais, mas que não chegou ainda a se concretizar. Isto porque a plenitude da educação, como, no limite, a plenitude humana está condicionada à superação dos antagonismos sociais. Ora, ser idealista em educação significa justamente agir como se esse tipo de sociedade já fosse realidade. Ser realista, inversamente, significa reconhecê-la como um ideal que buscamos atingir. No processo histórico que implica o desenvolvimento e transformação da sociedade, isto é, a substituição de determinadas formas por outras, educação e política se articulam, cumprindo, entretanto, cada uma funções específicas e inconfundíveis. Porque é uma relação que se trava fundamentalmente entre antagônicos. A política supõe a divisão da sociedade em partes inconciliáveis. Por isso, a prática política não pode não ser partidária. Em contrapartida, a educação, sendo uma relação que se trava fundamentalmente entre não antagônicos, supõe a união e tende a se situar na perspectiva da universalidade. Por isso, ela não pode ser partidária. Em outros termos, a prática política se apoia na verdade do poder, a prática educativa no poder da verdade. Ora, a verdade, o conhecimento, nós sabemos, não é desinteressado. Mas nós sabemos também que, numa sociedade dividida em classes, a classe dominante não tem interesse na manifestação da verdade, já que isto colocaria em evidência a dominação que exerce sobre as outras classes. Já a classe dominada tem todo o interesse em que a verdade se manifeste, porque isso só viria patentear a exploração a que é submetida, instando-a a se engajar na luta de libertação. Eis aí o sentido da frase: a verdade é sempre revolucionária. Eis aí também porque a classe efetivamente capaz de exercer a função educativa em cada etapa histórica é aquela que está na vanguarda, a classe historicamente revolucionária. Daí o caráter progressista da educação. É este o sentido da afirmação de Gramsci, segundo a qual, abre aspas, a burguesia não consegue educar os seus jovens, fecha aspas, os quais se deixam atrair culturalmente pelos operários, abre aspas, os jovens da classe dirigente se rebelam e passam para a classe progressista, que se tornou historicamente capaz de tomar o poder, fecha aspas. Gramsci, os intelectuais e a organização da cultura. De tudo o que foi dito, conclui-se que a importância política da educação reside na sua função de socialização do conhecimento. É, pois, realizando-se na especificidade que lhe é própria, que a educação cumpre sua função política. Daí ter eu afirmado que, ao se dissolver a especificidade da contribuição pedagógica, anula-se, em consequência, a sua importância política. As reflexões expostas podem ser ordenadas e sintetizadas através das teses seguintes. Tese 1. Não existe identidade entre educação e política. Corolário: educação e política são fenômenos inseparáveis, porém efetivamente distintos entre si. Tese 2. Toda prática educativa contém inevitavelmente uma dimensão política. Tese 3. Toda prática política também contém, por sua vez, inevitavelmente uma dimensão educativa. Observação: as teses 2 e 3 decorrem necessariamente da inseparabilidade entre educação e política afirmada no corolário da tese 1. Tese 4. A explicação da dimensão política da prática educativa está condicionada à explicitação da especificidade da prática educativa. Tese 5.
A explicitação da dimensão educativa da prática política está, por sua vez, condicionada à explicitação da especificidade da prática política. Observação: as teses 4 e 5 decorrem necessariamente da efetiva distinção entre educação e política afirmada no corolário da tese 1. Com efeito, só é possível captar a dimensão política da prática educativa e vice-versa, na medida em que essas práticas forem captadas como efetivamente distintas uma da outra. Tese 6. A especificidade da prática educativa se define pelo caráter de uma relação que se trava entre contrários não antagônicos. Corolário: a educação é, assim, uma relação de hegemonia alicerçada, pois na persuasão, consenso, compreensão. Tese 7. A especificidade da prática política se define pelo caráter de uma relação que se trava entre contrários antagônicos. Corolário: a política é, então, uma relação de dominação alicerçada, pois, na dissuasão, dissenso, repressão. Tese 8. As relações entre educação e política se dão na forma de autonomia relativa e dependência recíproca. Tese 9. As sociedades de classe se caracterizam pelo primado da política, o que determina a subordinação real da educação à prática política. Tese 10. Superada a sociedade de classes, cessa o primado da política e, em consequência, a subordinação da educação. Observação: nas sociedades de classes, a subordinação real da educação reduz sua margem de autonomia, mas não a exclui. As teses 9 e 10 apontam para as variações históricas das formas de realização da tese 8. Tese 11. A função política da educação se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. Observação: a tese 11 se põe como conclusão necessária das teses anteriores, que operam como suas premissas. Trata-se de um enunciado analítico, uma vez que apenas explicita o que já está contido nas premissas. Esta tese afirma a autonomia relativa da educação em face da política como condição mesma de realização de sua contribuição política. Isto é óbvio, uma vez que, se a educação for dissolvida na política, já não cabe mais falar de prática pedagógica, restando apenas a prática política. Desaparecendo a educação, como falar de sua função política? À luz das teses apresentadas, como interpretar o slogan expresso na frase "a educação é sempre um ato político"? Obviamente, se se quer com isso afirmar a identidade entre educação e política, tal slogan deve ser rejeitado. Há, porém, duas situações em que essa afirmação pode ser levada em conta. Primeiro, tomando-se o adjetivo político em sentido amplo, onde a política se identifica com a prática social global, como ocorre na afirmação de Aristóteles, abre aspas, o homem é um animal político, fecha aspas. Mas nesse caso, todo ato humano é político e cai-se, com isso, na tautologia e na indiferenciação. No limite, isso se expressa em frases do tipo tudo é nada, nada é tudo, nada é nada. Com efeito, nesse âmbito, podemos afirmar que tudo é político, como tudo é educativo ou outra coisa qualquer. Assim, comer, vestir, amar, brincar e cantar são atos políticos, assim como são atos educativos, etc. Segundo, na medida em que se pretende evidenciar a dimensão política da educação. Nesse sentido, dizer que a educação é sempre um ato político não significaria outra coisa senão sublinhar que a educação possui sempre uma dimensão política, independentemente de se ter ou não consciência disso, conforme o enunciado na tese 2. E aqui vale lembrar que a recíproca também é verdadeira e que esse sentido não pode ser evidenciado
senão quando se preserva a especificidade de cada uma dessas práticas, conforme os enunciados das teses 3, 4 e 5. Com efeito, eu só posso afirmar que a educação é um ato político. Contém uma dimensão política, na medida em que eu capto determinada prática como sendo primordialmente educativa e secundariamente política. Por fim, cumpre lembrar que o exercício lógico-conceitual feito neste texto sobre as relações entre educação e política pode tanto auxiliar análises de situações concretas, como pode ser aplicado a outros domínios, como as relações entre educação e religião, educação e arte, educação e ciência e em outros domínios. Dermeval Saviani, Escola e Democracia.